você mesmo. Eu tenho uma palavra para você. Antes da gente falar com Deus, vamos falar uma palavra dele para nós aqui, né? Para mim, para você, para todos nós aí. A palavra de Deus hoje está aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 5, versículo 8 e 9. Que bênção, que maravilha. Gente, Deus, né, está dizendo para nós que os nossos pensamentos não são iguais aos deles, né? Isso não importa. Não importa quanto nós tentamos perceber a majestade de Deus. Isso não importa. A gente tem que sempre observar, né? Ele faz de tudo para nós. E às vezes a gente não entende. E tudo que acontece na nossa vida, o nosso Deus é o mesmo. Ele continua sendo o nosso Deus, e quer sempre nos ajudar. Mas às vezes nós temos dificuldade de entender o propósito dele. Não dá para explicar, né? Ninguém explica Deus. Então nós devemos sempre lembrar que o pecado original, né? O pecado original veio através de Adão e Eva, lá naquele tempo que ninguém entendia nada, em tempo primário, onde Adão e Eva foi tentar se tornar como Deus, né? Eles tentaram tornar como Deus e deram com burro na água. Foram tentados aí pelo diabo, né? Foi tentado e eles tentaram ser igual a Deus, mas jamais, né? Não poderia ser. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus é inexplicável. Mas nós devemos conhecer a Deus, mas nós nunca podemos saber tudo sobre Ele. Nós temos que conhecer Jesus, e através de Jesus nós vamos conhecer a Deus, mas nunca ser igual a Deus, nunca, jamais, nunca. Então nós devemos assumir o caráter dele, ter o caráter de Deus, mas não podemos aproximar a majestade, a santidade, a justiça dele com mérito próprio nosso. Nós não temos nosso mérito, próprio mérito nosso, não. Não adianta você tentar fazer, não, eu vou descobrir o que é Deus. O homem pode tentar tudo aqui nessa terra, estão fazendo de tudo, mas saber o que é Deus, eles nunca vão saber direito. Como é o nosso Deus? Nós sabemos que isso é empolgante, mas às vezes a gente fica frustrado, né? Pô, será que eu não posso conhecer a Deus? Sim, mas nós nunca vamos ser igual a Ele, não. Nós temos que tentar, nós temos que imitar a Deus, não imitar o maligno, mas nós não vamos saber, né, explicar, não tenta explicar o que é Deus, mas a promessa é que um dia nós seremos como Ele. Um dia, nós temos essa promessa, um dia nós seremos como Ele e vamos ver como Ele é. Está escrito lá em João 3, do versículo 1 até o 3, está dizendo para nós. E conhecer totalmente como somos conhecidos, totalmente mesmo, lá em Coríntios. 1 Coríntios 13, 11 e 12. Está escrito na Bíblia. Então um dia nós vamos, essa é a promessa de Deus para nós. Nós vamos conhecer Deus, nós vamos estar lado a lado com Deus, passeando com Deus, né? Igual Adão e Eva no início, antes de pecar, né? E essa é a promessa. E a promessa de Deus vai cumprir. Jesus vai voltar. Você pensa que não? Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo e muita coisa vem acontecer ainda e nós temos que observar, porque o tempo está próximo, não vai demorar. Eu não sei se vai ser ainda comigo vivo, com essa geração, mas um dia Jesus vai voltar, porque a promessa dele vai cumprir. Nada fica sem cumprir. E vamos continuar firme, né? Enquanto ele não volta, sei lá, no dia que a gente vai ser recolhido, né? De repente ele recolhe a gente antes dele voltar.
aí nós temos que estar preparados. Nós não sabemos quando e nem a hora. Então nós temos que estar sempre preparados, né? Sempre preparados aqui nessa terra. Procurar pecar menos, que pecar nós vamos pecar mesmo, nós somos seres humanos. Mas procurar, né, evitar o pecado. Vamos evitar. Eu vou pecar, não, né? Jesus morreu por nós, tudo bem, não existe. Aí, gente, você não sabe o momento e a hora. O pecado é assim, nós temos que pedir perdão e se arrepender do que a gente fez. E não vamos tentar explicar a Deus, porque ninguém explica a Deus. Deus é inexplicável. Vamos falar com Ele agora? Vamos falar agora com o nosso Deus, porque é maravilhoso falar com Ele. Ele falou para nós, agora a gente fala com Ele. Senhor, meu Deus, mais uma vez falamos aqui da Tua palavra, meu Deus. Estamos tentando entender, compreender como o Senhor é, mas eu sei, o Senhor é um Deus carinhoso, o Senhor é um Deus paciente conosco, o Senhor tem paciência com seus filhos, Pai. E eu sei que um dia a gente veremos frente a frente. Eu creio, Pai, porque eu quero ter esse privilégio de estar ao lado do Senhor um dia. Obrigado por o Senhor ser tão paciente comigo, com seus filhos. Quando nós não conseguimos entender totalmente o seu caráter santo e transcendente, a gente às vezes não consegue entender, meu Pai, mas o Senhor é paciente conosco. Obrigado por enviar Jesus para que nós possamos conhecê-lo melhor e ter a confiança que o Senhor conhece nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos a nós mesmos. O Senhor conhece mais eu do que eu conheço eu. E a qualquer um dos seus filhos o Senhor conhece mais. E eu tenho esse anseio em vê-lo um dia face a face, quando o seu Filho Jesus voltar para nos levar para a casa do Senhor. E eu creio nisso e eu quero estar incluído nessa turma aí, né, que o Senhor vai levar. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso para nós. E te peço, meu Deus, não só para mim, para todos os irmãos, não quero só para mim, que nós possamos alcançar essa vida eterna. E saber, Pai, que até aquele dia, enquanto o Senhor não voltar, nós possamos fazer aqui nessa terra a diferença, fazer o melhor para agradar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu agradeço e ofereço a minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Porque eu sei que só o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus inexplicável, meu Pai. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E a música é boa, né? Nós vamos fechar essa oração. A nossa amiga, cantora ubaense, Vera Belo, vai cantar para nós Inexplicável, hino maravilhoso de Vera Belo. Inexplicável, Vera Belo. Como explicar um Deus que é sobre tudo? Como explicar um Deus que criou o mundo? Como explicar um Deus que criou os anjos para o adorar? Como explicar um Deus que te fez do pó? Como explicar um Deus que não te deixa só? Como explicar um Deus que mesmo sem pecado aceitou morrer por nós? Como explicar um Deus que veio pros doentes? Como
explicar um Deus que sempre está presente? Como explicar um Deus que veio como homem para nos salvar? Quem é Ele? Quem pode explicar o mar se abrindo e o povo passando, Daniel na cova e o leão jejuando, e ele saindo e o povo admirar? Quem pode explicar? É inexplicável este nosso Deus. Quando ele chega, muda a sua história. Pode estar morto, que ele faz ressuscitar. Quem é ele? How do I explain the God above the earth? How do I explain the God who made the world? How do I explain the God who created the angels to worship Him? How do I explain the God who made man from the dust? How do I explain the God who never forsake us? How do I explain the God who overlooks our sins and died for us? Oh, mysterious God. Hey, how can I explain where the seas are flowing from, where the sun is rising from, where the moon hides in the day? How can I explain Daniel saved from lion's den, the fourth man who is in the fire? No one can describe Jehovah. Quem pode explicar o mar se abrindo e o povo passando, Daniel na cova e o leão jejuando, e ele saindo e o povo admirar? Quem pode explicar? É inexplicável este nosso Deus. Quando ele chega, muda a sua história. Pode estar morto, que ele faz ressuscitar. Quem é ele? King Eli. Vera Belo, quem é ele? Linda canção.